Ano novo, cenário novo. Ainda faltam algumas coisinhas para ajustar por aqui, e se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, mas não é por conta das dicas de decoração que você está por aqui. Você quer saber sobre finanças, educação financeira e também investimentos, e é disso que a gente vai falar. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Ariate, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças que estão rolando aí no Pix, também sobre como está acontecendo mudanças lá no mercado americano, principalmente com relação à geração de emprego e também com a não tanta geração de emprego no setor de tecnologia. Então bora lá falar um pouquinho sobre isso. Começo do ano, todo mundo começa falando sobre as mudanças, tentar coisas novas. E se tem alguma coisa que está tendo mudanças nesse começo do ano, é o nosso famoso Pix. O Pix entrou como uma forma para facilitar a forma de pagamento e também de transferências bancárias aqui no Brasil. Ele tem sido bastante aceito pelos brasileiros que até usam ele mais do que cartão de crédito em algumas situações. Mas por conta dessa novidade toda, até a proporção de golpes que foram feitos com o Pix no começo da sua utilização, eles tiveram o seu acesso ou até mesmo as suas funcionalidades limitadas. Mas isso está mudando agora no início desse ano. Com a população cada vez mais habituada com essa nova tecnologia, é fácil você tirar essas limitações para que as pessoas possam usar todo o potencial dessa tecnologia nova que traz tantos benefícios. Para você não ficar de fora dessas mudanças, eu vou listar elas aqui para você. Primeiro, acabou a limitação por transação que existia lá no Pix. Anteriormente, cada transação tinha um limite específico, o que forçava muitas vezes as pessoas a fazerem vários envios ou várias transferências para chegar no valor que eles precisavam. Agora essa lógica mudou e você vai ter dois limites que são os limites por período, o período diurno e o período noturno. Isso significa que você pode usar de todo o limite de um período de uma só vez, você não vai precisar ficar usando o limite por transações. Claro que essa configuração também vai ser feita diretamente nos bancos ou instituições onde você utiliza desse serviço e você vai poder fazer isso, ou seja, você impõe o limite que você quer. E aí você pode transitar isso da maneira que você achar melhor. Pode ser uma vez só, com todo o seu limite, ou pode ser várias transações durante aquele período. É como você preferir. Também teve uma alteração em como funcionam esses horários. Anteriormente, o período da noite para o Pix funcionava a partir das 20 horas. Então, a partir dali, você tinha limites em transações e outros aspectos dessa ferramenta. Agora, o período noturno começa às 22 e se encerra ainda às 6 da manhã. Então, tudo aquilo que você for utilizar entre esse horário tem o seu limite noturno para ser utilizado. O restante é no período diurno. Uma outra coisa que mudou foi relacionado aos saques e também ao troco, que poderiam ser utilizados direto pelo Pix. Os valores para essa transação durante o dia anteriormente eram de R$500 e R$100 para o período da noite. Para ambos funcionava com o mesmo valor. Agora eles continuam se mantendo equiparados, porém agora o período diurno tem um limite de 3.000 para esse tipo de transação e apenas 1.000 para o período da noite. Se você também gosta de fazer compras pagando pelo Pix, tem uma diferença bem interessante no que vai funcionar na ferramenta a partir de agora. Anteriormente, o nosso limite estava atrelado ao cartão de crédito ou de débito, dependendo da instituição financeira ou dos serviços que você tinha atrelado a ela. Porque agora todo o seu limite está atrelado ao TED, que é aquele serviço bancário que a gente usava para transferência entre bancos. E é claro, o limite que você tinha para esse serviço também vai funcionar para um Pix. Ou seja, facilitou bastante a nossa vida. Mas deixa a pergunta para você. Você já tem o costume, o hábito de usar o Pix nas suas transações diárias ou ainda prefere os modelos antigos mais old school? Manda pra gente aqui nos comentários que eu tô querendo saber a sua opinião. Enquanto isso, nos Estados Unidos, parece que temos boas notícias. Será que o crescimento econômico está realmente chegando por lá? O payroll é um índice bastante importante dentro da economia americana, porque ela mostra como estão acontecendo as gerações de emprego e quanto está crescendo esse tipo de segmento. E por que o americano fica tão de olho nesse índice em específico? A gente tem que lembrar que a lógica de como funcionam os impostos lá nos Estados Unidos é diferente de como funciona aqui no Brasil. Por isso, lá eles pagam muito pouco imposto sobre produção e acabam pagando mais impostos sobre lucros e dividendos. Isso cria a lógica de que é muito mais barato você pegar o lucro da empresa e reinvestir para que ela cresça do que você simplesmente pegar esse dinheiro, tirar da empresa, ou seja, passar da pessoa jurídica para a pessoa física e aí fazer outros rendimentos em cima dela. Na prática, isso vai fazer com que a
economia cresça de uma maneira mais rápida, mais dinâmica. E é claro que isso se reflete rapidamente na geração de mais empregos. Talvez seria interessante se a gente pudesse fazer algo similar por aqui também, né? E de acordo com o Payroll, foram criadas mais de 223 mil vagas durante o mês de dezembro, sem contar o setor agrícola, fazendo com que a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos caísse de 3,7 a 3,5. Isso não só é uma excelente notícia, como também está acima da expectativa, uma vez que a ideia, ou pelo menos a expectativa gerada anteriormente, era a manutenção da taxa de desemprego, ou seja, que se mantivessem nos 3,7. Os setores que mais se destacaram nesse resultado foram a de hotelaria, lazer, saúde, construção e também assistência social. Para esses dois primeiros, lazer e turismo, a gente pode até falar que existe uma certa sazonalidade, uma vez que esse período de final de ano é quando o pessoal acaba tirando férias no geral e também acaba tendo esse boom maior do turismo como um todo. Já os outros setores, como construção e saúde, não tem nada a ver com essa situação. A gente pode até imaginar que são setores bem mais perenes e acabam crescendo de maneira menos sazonal. Então, esse tipo de vaga sendo aberta mostra um crescimento real na economia. É claro que isso vai ser relevante para o mundo inteiro, uma vez que os Estados Unidos ainda estão no topo do mercado mundial, como uma das economias mais poderosas do mundo e também mais influentes. Então, tudo que acontece no mercado de lá, principalmente de positivo, alerta um pouco os próprios consumidores ou até mesmo os próprios investidores no restante do planeta de que pode mudar muitas coisas no mercado. Então, se a gente está olhando uma recuperação da economia americana, a gente pode esperar que outras economias também sigam no mesmo rumo. É claro, esperamos que aqui no Brasil as coisas continuem melhorando também. E na contramão da Payroll, a Amazon está fazendo demissões e coloca o próprio mercado de tecnologia numa situação um pouco complicada. Já não é novidade que o mercado de tecnologia vem perdendo a força que ela demonstrou nos últimos anos e essas demissões estão aí para provar isso. E agora é a Amazon quem vem mostrar que isso não é um caso isolado, mas sim é uma questão envolvendo todo o mercado, especialmente de tecnologia. Hoje a empresa, que é uma das maiores empregadoras nos Estados Unidos, anunciou que vai fazer a demissão de pelo menos 18 mil funcionários. E se esse número já está ruim, quando nós olhamos para o setor de tecnologia no geral, já foram feitas mais de 150 mil demissões durante o ano de 2022, ou seja, deu uma bela enxugada no pessoal que trabalha nessa área. E o que é que isso está mostrando para nós investidores ou que estamos de olho no mercado? Bom, as empresas de tecnologia estão demonstrando que elas precisam gerar lucro. Em momentos onde a taxa de juros é bem baixa, ou seja, a liquidez está bastante fácil no mercado, é muito mais simples para que empresas de crescimento arrojado, como são essas empresas de tecnologia, conseguirem se capitalizar para financiar suas operações. Se você se pergunta como eles podem simplesmente conseguir contrair dívidas para se financiar, pensa que isso é uma tentativa de um longo prazo, ou seja, uma empresa que agora tende a crescer para lucrar lá na frente. É o long short, basicamente, que o pessoal chama, né? Então, são as pessoas que estão investindo agora para um rendimento futuro, que vai ser muito maior do que o que está tendo atualmente. Mas a questão é que, conforme o crédito vai ficando cada vez mais caro no mercado e essa liquidez não está mais tão simples, tão acessível, fica cada vez mais complicado para as empresas operarem com esse tipo de estratégia. Isso força com que essas empresas tenham que mudar um pouco seu rumo e focar suas estratégias em um crescimento ou um rendimento a curto ou médio prazo, o que é um pouco na contramão do que vinham fazendo essas empresas de tecnologia. E isso força com que essas empresas tenham que enxugar o seu operacional para que elas consigam demonstrar um lucro, não só para os seus acionistas, mas também para o mercado como um todo. E cada vez mais vai pendendo para coisas mais fixas ou a própria renda fixa ou rendimentos não tão arriscados. E essa situação em especial deixa um gosto ainda mais amargo na boca do investidor, porque lembra em parte aquilo que aconteceu lá nos anos 2000 a 2003 com a famosa bolha da Nasdaq. Durante esse período, o mercado estava ainda aprendendo o que são as empresas de tecnologia, o que era a internet em si, e isso fez com que as empresas que às vezes não tinham nada por trás, além de um site ou uma ideia, tivessem uma avaliação muito superior ao que elas realmente valiam, causando uma bolha que afetou o mercado como um todo. E claro que em dado momento essa bolha estourou e aquelas empresas que não tinham algo real e palpável acabaram desaparecendo e ficaram apenas aquelas que realmente entregavam um resultado, um serviço, um produto, o que quer que seja, para que elas se mantivessem no mercado. E nessa situação também milhares de pessoas acabaram ficando sem emprego por conta da quebra dessas empresas e também da destruição desse mercado meio emergente que no final das contas não estava baseado em nada. E calma que eu não estou aqui
aqui para soar as trombetas do apocalipse, muito pelo contrário, não acredito que seja a mesma situação, uma vez que a gente já está muito mais habituado com o que é a tecnologia e não acho que vai acontecer algo similar ao que estava lá em 2000 e 2003. Mas nós não podemos esquecer que o mercado de tecnologia ainda é um mercado de alto risco. São empresas normalmente menores que começam com um serviço bem disruptivo e que tendem a crescer exponencialmente no futuro, mas é claro que esse crescimento exponencial vem acompanhado de grandes riscos. E se você pretende proteger o seu patrimônio, saiba que é importante você diversificar justamente para não estar exposto apenas a esse tipo de empresa. Você precisa fazer a diversificação entre empresas, entre segmentos, setores e também mercados, não só o mercado brasileiro, como o mercado americano ou o mercado mundial. Para conseguir acesso a esses investimentos, principalmente fora do país, nós criamos um e-book que você pode acessar no link aqui na descrição, onde ele vai te falar como criar conta numa corretora que facilita muito a vida para nós brasileiros em quesito de conseguir fazer a geração tanto da parte de câmbio, que você vai precisar mandar remessas, também como a parte de compra de ativos. Como você vai fazer tudo numa mesma plataforma, vai ser muito mais fácil você se familiarizar com esse procedimento e também não tem grandes segredos. Mas, qualquer dúvida que você tenha, pode mandar pra gente aqui que a gente vai te ajudar. Então dá uma olhada, baixa o e-book que a gente tem aqui, é totalmente gratuito e passa o feedback pra gente do que você achou, não só do nosso material, como também de investir lá fora no exterior. E é claro que eu não poderia finalizar esse nosso vídeo sem fazer a nossa famosa pergunta. O que é que você viu essa semana que fala sobre mercados, finanças e também economia que nós não comentamos aqui, mas você achou bastante interessante? Manda pra gente ter uma discussão bem legal sobre isso. No mais, vou ficando por aqui e até semana que vem.